Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que foi deliberado na reunião extraordinária do dia 12/9 de 2025, principalmente para a gente esclarecer a dúvida que ficou para alguns professores de o que eu vou fazer agora. Eu tenho que pensar em outro trabalho ou outra atividade para substituir a nota da prova integrada, já que a gente não vai ter semana de prova integrada. Então, para chegar nessa explicação do que pode ser feito, eu vou passar pela construção de como a gente chegou no formato que a gente está, sem levar em consideração todos esses contextos que a gente já discutiu sobre o que é integração e se a gente está conseguindo entregar a integração com o formato que a gente tem trabalhado. Eu só faço da construção das notas. Primeiro, olhando para o TSI e no TDS, que é o técnico subsequente. Nós temos disciplinas rodando no formato semestral e, nesse formato semestral, o PPC pede um mínimo de 3 avaliações por semestre. O professor pode fazer 10, 20 avaliações e registrar 10, 20 avaliações no SGA? Pode. Toda aula eu quero fazer uma pequena avaliação e eu quero registrar cada uma dessas avaliações. Cada avaliação minha vale meio ponto, cada avaliação minha vale um ponto. Pode. O que o PPC pede é não faça menos do que 3 avaliações. O aluno tem direito a fazer pelo menos 3 avaliações, de preferência em formatos distintos. Como é que eu posso distribuir essa nota? 3 avaliações de pesos iguais, eu posso criar uma avaliação com peso 2 e duas com peso 4, eu posso distribuir essas notas de maneiras distintas, desde que nenhuma das notas tenha peso superior à metade da média da disciplina. Então, o que eu não posso fazer é ter uma avaliação, por exemplo, com 80% da média, outra com 10, outra com 10. Isso está escrito no PPC? Não, isso está escrito no nosso regimento, é um documento acima do PPC. Muito bem, vamos lá para o nosso curso do ensino médio. No EMI, nós temos disciplinas semestrais e anuais. Para facilitar aqui, eu estou tratando com as disciplinas semestrais, mas nota que é basicamente duplicar tudo que eu estou mostrando aqui para entender o contexto da disciplina anual. Então, no EMI, o curso é dividido em bimestre. Então, uma disciplina semestral é composta por 2 bimestres. No PPC, pede que, para cada bimestre, a gente faça pelo menos 2 avaliações. Ah, mas eu quero fazer 10, 20 avaliações, da mesma forma que eu dei o exemplo no TSI. Posso fazer? Pode. Então nós temos, no mínimo, 2 avaliações, média do primeiro bimestre, 2 avaliações, média do segundo bimestre, e para as disciplinas semestrais, a média final é a média dessas 2 avaliações, e o aluno tem direito a fazer uma recuperação final. Então, nesse cenário, com 2 avaliações, o que eu posso fazer são 2 avaliações com pesos iguais. Então, faço avaliação 1, avaliação 2, e a média do bimestre é a média dessas 2 avaliações, e a média final vai ser a média dos dois bimestres. Quando eu coloco uma avaliação com peso fixo de 30%, como hoje é o cenário da prova integrada, eu obrigatoriamente estou criando uma avaliação a mais. Eu não posso ter uma avaliação com peso 3 e outra com peso 7. Eu não posso ter uma nota com peso superior à metade da nota da média. Não há o que se discutir isso. A princípio, quando você olha somente para a prova integrada, parece que a gente está reduzindo o número de avaliações para o aluno. Mas na prática, de fato, você está aumentando o número de avaliação para o aluno, porque agora eu preciso criar uma terceira avaliação. Então, ao invés de ter duas, obrigatoriamente, porque obrigatoriamente não posso fazer menos do que isso. Ah, eu quero fazer a prova integrada em mais 10 avaliações? Pode. Quero registrar isso tudo no SGA? Pode. Mas, obrigatoriamente, você não vai poder mais fazer menos do que três. Então, nós podemos ter, né, uma distribuição de 30, 40, 30, 20, 50, 30. Isso é o mínimo que a gente precisa fazer. Agora a gente tem 3 notas por bimestre, 6 notas por semestre, o que já é o dobro do que um aluno do curso superior ou do curso TDS é obrigado a ser submetido. Bom, além disso, nós temos uma outra prática de nota fixa adotada pelo colegiado, que é 20% da nota de PI, refletindo em todas as demais disciplinas. Nesse cenário, eu conseguiria manter o mínimo de 3 avaliações. O fato é que eu agora, dentro da minha disciplina, sou responsável apenas por 50% da nota. 30% vem da prova integrada e 20% vem da nota da disciplina de projeto integrador. Em teoria, conseguiria manter dessa forma. Faço uma avaliação que vale 50% do conteúdo do meu bimestre, pego a nota da prova integrada, pego a nota do projeto integrador e fecho o bimestre. Na prática, pelo que eu tenho trabalhado e pelo que eu entendi que é um consenso, esses 50% são distribuídos em pelo menos 2 avaliações pelos professores ao longo do bimestre, entendendo que uma única avaliação no bimestre, para trabalhar de fato o conteúdo da disciplina, não parece adequado. Então, já ouvi professor falando que eu cobro atividades, isso é uma nota, e faço uma prova, um trabalho. E esse é outro ponto, né? Cada um, dentro desses 50%, tem aqui liberdade para trabalhar quantidade de avaliações, formato de avaliações e peso para cada uma das avaliações. E aí vem a divergência num outro argumento que é utilizado, que é para justificar essas notas fixas.
O aluno precisa que a nota seja fixa e padronizada para ele não se confundir. Mas e dentro desses 50%? Não, dentro desses 50% ele não se confunde. Nota que isso é um argumento muito frágil. Então, apesar de na teoria a gente poder manter em 3 notas, na prática, o que o colegiado está trabalhando hoje? 4 notas por bimestre como mínimo. E aí, né, fica a critério de cada um, o que faz nos 50%, pelo que eu entendi, a maioria trabalha 2 notas, não mais que isso. Então tem lá N1 e N2 com peso igual, mais o peso fixo de 20 e de 30 para N3 e N4, ou 20 e 30 para N1 e N2. Então esse é o formato que vem sendo adotado para as avaliações no NIE, apesar dele estar divergindo do que se pede no PPC. E aqui a gente entra no ponto do que foi deliberado na reunião do dia 12/9. Reunião do colegiado com o voto dos presentes, foi deliberado que a gente não trabalhasse a prova integrada nesse bimestre. Nós começamos o semestre há 3 semanas, teremos mais 2, daí já teríamos semana de prova integrada, semana de conecta e acabou o bimestre. O que foi deliberado? E esse bimestre nós não teremos a nossa prova integrada com peso fixo. E aí surgiu a dúvida, né? Alguns professores, na cultura desse formato, que diverge do PPC, ficou preocupado em pensar então em outra avaliação para substituir a prova integrada. E tudo bem, isso pode ser feito. Já que não vai ter prova integrada, eu quero substituir ela por outra coisa. Isso não é um problema. Eu quero continuar aplicando prova integrada. Tudo bem, se você acha que dá conta, perfeito. Você quer fazer um trabalho para substituir esses 30%? Ok. Se a prova integrada deixa de existir, eu preciso fazer uma outra avaliação para substituir. Não. Como a gente tirou a prova integrada, mas manteve a nota de PI, o que é que nós temos? Obrigatoriamente uma nota com 20, e nas outras 2 avaliações, você distribui da forma que você achar pertinente.